Fico muito feliz de estar aqui, de sentir essa vibração num domingo assim tão festivo, né? É um domingo de Páscoa. Um domingo de Páscoa, tantas pessoas, tanta expectativa, tantas famílias juntos, né? Então, muito obrigada, né, pelo convite da Rosa e fico feliz de fazer parte desse momento aqui, né? Desse momento presente. Vamos conversar hoje. Pronto aqui? Vamos conversar hoje sobre um tema que possivelmente muitas pessoas já se debruçaram sobre ele, né? Muitas pessoas, e possivelmente na história da humanidade, muitos se debruçaram sobre essa questão do tempo. O que é o tempo para nós? Poderíamos ligar esse tema, o tempo, e por conta da consequência que acontece com a gente, o envelhecimento, no Evangelho, onde está o teu tesouro, está o seu coração. Vamos refletir hoje sobre como é que nós estamos vivendo o nosso dia a dia, o nosso tempo. O que é que nós estamos fazendo com a nossa existência? Parece às vezes que ele passa tão rápido e às vezes demora tanto, né? Você quer tanto que passe e ele não vai, não passa. Nós podemos encontrar essa preocupação do tempo lá no Egito Antigo. Imaginem que já se debruçaram sobre como controlar o tempo. O que fazer com o tempo? Tem um texto de Amenhotep, que era um arquiteto egípcio, que se dedicou a estudar sobre o que é o tempo. E eles também investiram na construção de deuses para representar essa instância que é o tempo. Mas, para nós, mais recente, vamos pensar que na era mais recente, nos últimos 3.000 anos, nós temos um pensador que se dedicou muito a estudar o tempo, foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, que viveu mais ou menos aí em 300, no século IV da era cristã, ele tinha muitas interrogações sobre o tempo. E na sua obra Confissões, ele se dedicou muitas páginas a pensar o que é o tempo. Como é que pode, por exemplo, pensarmos um Deus que é eterno, que não tem começo e não tem fim? Pensar a criatura que tem início um dia e que não vai ter fim, até é possível. Parece que a nossa mente se adapta mais a pensar a criatura. Então, para Santo Agostinho, ele chega no final dessas reflexões, quer dizer, não é uma solução, mas é uma teoria. Que a ideia de tempo, ela está restrita a nós, aos homens. E Deus, a Deus, nós consideramos a palavra, a ideia e o conceito de eternidade. Porque para nós é muito difícil. Agostinho, então, cansado de refletir e de praticamente chegar a poucas soluções, ele morava em Hipona, que é uma cidade da costa norte da África. E ele, então, para refrescar, vai andar pela praia, tentando se desligar dessa busca por soluções, por uma ideia, pelo menos, que o contentasse. De longe, Agostinho vê uma criança brincando no mar. E ele vê que a criança vai até a água e volta para a terra. Vai até a água e volta para a terra. Ele fica curioso, então ele se aproxima e pergunta para a criança: o que você está fazendo? E a criança diz: eu quero pôr aquilo ali, mostrou o mar, aqui, num buraquinho. E ele dizia: poxa, você não vê que isso é impossível? O mar é muito grande. Olha para lá, você nem vê onde é que termina o mar.
seria impossível colocar aquilo tudo aqui dentro. E ela diz para ele: e você não vê que é impossível colocar Deus no intelecto humano? E quando ele começa a pensar sobre isso, ele não vê mais a criança. Possivelmente foi uma mensagem da espiritualidade para aquelas questões que ele tinha sobre querer entender o tempo ou querer entender Deus. Agostinho, então, se contenta em escrever algumas ideias sobre o tempo, em relação ao presente, ao passado, e fecha em Confissões com a ideia de que, quando pensamos em eternidade, a única ideia que podemos ter é uma ideia geral de Deus. E que as questões de tempo, presente, passado, futuro, são apenas questões do homem. São instrumentos para nós. Questões que seriam, por exemplo, como a sala de aula, o tempo que passamos na escola. Por quê? Querer entender a eternidade seria nos aproximarmos de Deus. Talvez a gente vá chegar um pouquinho mais, e a nossa missão aqui é querer entender Deus, mas sabendo que nós não vamos chegar ao conhecimento total. Então, a evolução seria exatamente caminhar nesse sentido de entender o que é Deus, mesmo sabendo que não vamos conseguir. Está aí uma sementinha que Deus deixou com a gente para que a gente pudesse ter um ideal, uma busca, né? A evolução, para nós, ela tem como caminho o tempo. Nós precisamos percorrer esse tempo usando como ferramenta da melhor maneira que pudermos. Impossível sairmos dele, impossível entendermos, mas também é possível controlarmos. E às vezes nós ficamos muito perdidos no tempo. Primeiro entendermos, para a gente poder dominar o tempo, é entender que o tempo é relativo. Como eu estava dizendo, às vezes nós queremos tanto que o tempo passe e ele não passa. Você está na espera de uma consulta, você está na espera de um telefonema, de uma notícia, e o tempo não passa. E às vezes tem uns 5 minutinhos que duram tanto e que ficam na nossa memória, que é aquele tempo inesquecível. Você vive maravilhosamente aqueles minutinhos e nunca mais se esquece. Às vezes o nascimento de um filho, o reencontro com uma pessoa que não víamos há muito tempo, um momento de felicidade única na nossa vida, e nós vivemos aqueles minutinhos durante muito, muito tempo. Bom, em relação ao conhecimento que a ciência tem sobre o tempo, Einstein já havia falado sobre a relatividade do tempo. Nós estamos presos num planeta, numa atmosfera que controla o nosso tempo. Einstein falava do paradoxo dos gêmeos, que é a experiência de pegar 2 gêmeos com as mesmas condições físicas, deixar um na Terra, colocar o outro numa nave, na velocidade da luz, e por 8, 10 anos, fazer uma viagem. Após esse tempo, voltando para a Terra, o irmão que ficou aqui na Terra estaria mais velho. O tempo para ele teria passado muito mais tempo. E aquele irmão que volta numa nave estaria mais jovem. Então, veja como a circunstância tempo, já provado pela ciência, é relativo e é material. Está nas condições da nossa vida, da nossa existência material, da nossa vida aqui, nesse planeta. Veja que, ao mesmo tempo que o tempo é um fascínio, algo incógnito que a gente não entende, também já foi motivo de medo, de terror até. Os gregos inventaram um deus para o tempo, o Cronos. O Cronos, o deus do tempo, para não ser dominado pelos seus filhos, ele devorava os filhos.
né? E nós podemos encontrar muitas pinturas, muitas imagens do deus Cronos, que são terrificantes, né? São imagens sempre de um deus feio, de um monstro, né? Essas imagens pintadas por artistas, né, durante o século, né? Temos aí pelo menos pinturas nos últimos 300 anos, várias representações. Se vocês jogarem lá no Google, nós vamos ver várias representações de Cronos. Por que Cronos era visto assim, tão pesado? Tão representado como um terror? Porque nós ainda temos medo do tempo. Nós ainda temos medo porque o tempo leva as coisas que nós amamos, leva as coisas que nós construímos, leva todas aquelas coisas que nós pensamos que somos donos, e o tempo leva. Leva a nossa juventude, leva a beleza, leva a nossa casa, leva toda a produção material que nós construímos. Então, a imagem do tempo ainda não é muito harmoniosa para nós. Ainda temos essa relação pesada. Às vezes, nós nos vingamos do tempo, né, e dizemos, vou matar o tempo. Vou ficar enrolando aqui, vou matar o tempo. Né? Ou então, expressões assim, eu vou correr contra o tempo. Como se a gente pudesse. Mas há uma intuição atrás disso. Matar o tempo, né, no sentido de, não tenho nada com ele, ele não me domina. Ou, vou correr contra o tempo, quer dizer, eu vou fazer mais coisas do que o tempo me permite. Essa vingança é uma tentativa nossa de controlar o tempo, de querer lidar com ele, como ferramenta para nós. Mas pensando sobre o tempo, e principalmente sobre o tempo material, nós podemos refletir o quanto nós temos um senso de imortalidade. Teoricamente, nós sabemos que nós somos seres imortais. Fomos criados e não temos limite. Essa é uma existência, é um período da vida. A vida é feita de várias existências, né? A vida maior. O nascimento seria o oposto da morte, né? A morte e nascimento. Vida não, vida continua. Então, refletir sobre o tempo pode nos colocar em xeque quanto a como é que anda o nosso senso de imortalidade, nosso senso de pessoas, de espíritos que são imortais. Às vezes, nós sabendo disso, não lidamos bem. Investimos muito no nosso tempo material. Investimos muito em coisas que o tempo vai levar embora. Então, quanto é que nós, como seres espirituais, lidamos com esse tempo? Quanto nos desgastamos chorando pelas coisas que o tempo levou? Então, refletir sobre isso, e a nossa proposta hoje, nessa manhã, é nos colocar diante dessa situação, né, para avaliarmos como é que estamos vivendo o nosso tempo, o que estamos fazendo com ele. Né? Daria para a gente se harmonizar com o tempo? Né? Que hábitos, que ações nós teríamos que fazer? Como é que nós vamos nos educar para lidar com o tempo? É possível? Nós temos muitas dicas no Evangelho, nos Evangelhos de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Temos muitas dicas. Aliás, o tema do tempo nós vamos encontrar no Antigo Testamento. Muitas referências sobre o tempo. Então, são dicas. Se lermos bem, né, se interpretarmos bem. Aliás, eu vi uma coisa muito interessante hoje. Nós não interpretamos a Bíblia, nós não interpretamos os Evangelhos, nós não interpretamos o Livro dos Espíritos. Na verdade, eles é que nos captam. Eles é que nos oferecem, no momento que precisamos, a porta. São portas. Né? As leituras que fazemos servem como portas para o nosso entendimento. Para a gente buscar, porque às vezes as pessoas leem no texto bíblico, leem nos livros do Kardec e não concordam. Porque internamente a porta não está aberta.
ainda não se decidiu a acreditar, a querer entender. Né? Então, o nosso entendimento, ele acontece por uma ação nossa, por uma disposição nossa. Então, vamos buscar nos harmonizar com o tempo. Né? Uma dica nós encontramos no Sermão da Montanha, quando Jesus diz: onde está o seu tesouro, está o seu coração. Vamos pensar que coração, né, desde dos gregos, a concepção de coração está ligada à concepção de mente e de alma também. E os gregos tinham uma palavra, psique, que servia para interpretar mente, coração e alma. E borboleta. Legal, né? Borboleta. Porque a borboleta passa de um estado material, um casulo, né? Uma lagarta, um casulo, e se liberta. Legal, eles tinham a mesma palavra. Mas então, a ideia de coração, quando Jesus disse, onde está o seu tesouro, está seu coração, é coração na concepção mente. E tudo. Alma, mente. Né? Onde é que nós nos plantamos? Onde é que nós estamos? Onde é que é o nosso presente? Muito sábia essa colocação, porque é uma dica, é uma cartilha para o nosso dia a dia. Quando Jesus falava, então, do sentimento, e nós aprendemos tanto no Espiritismo, né, quanto nos Evangelhos, que o sentimento é a fonte de tudo. O sentimento é a base para a nossa existência. Veja, como bebês, nós sobrevivemos porque temos o amor dos pais. É sentimento. Criamos amigos pelos laços do sentimento. O sentimento é o que nos fortalece. Nas situações difíceis, é o sentimento que nos contenta. E olha que nós somos seres racionais. Seria, claro, nós precisamos da racionalidade. Mas uma racionalidade sem sentimento pode ser uma loucura. Então, o sentimento é a base da nossa existência. Possivelmente, é a sede, é a fonte. Dos nossos sentimentos, nós plasmamos, então, os nossos pensamentos. Nós pensamos aquilo que nós sentimos. E às vezes é muito forte quando queremos tirar da nossa mente um pensamento. Nossa, eu quero ficar livre, não quero mais pensar isso. Mas enquanto nós não limparmos o sentimento daquela situação, a gente não consegue limpar a mente. Né? Às vezes, eu, por exemplo, tenho insônia, e aí ficam ideias girando, eu levanto e leio. E a hora que eu leio, eu encho, né, de outros sentimentos. Então, eu consigo dormir. Então, o sentimento gera o pensamento. Porque nós pensamos, nós organizamos as nossas ideias. O pensamento plasma as ideias. As ideias, quer dizer, as ligações entre as coisas que queremos. Né? E porque criamos as ideias, nós falamos. As ideias constroem a nossa fala, né? E constrói as nossas ações. E as nossas ações são os nossos hábitos. Então, se corrigimos os nossos sentimentos, nós corrigimos os nossos hábitos. Começamos lá na fonte. Imaginem que se eu tenho um rio poluído e eu vou tentar limpar o rio, eu posso gastar mundos e fundos para limpar o rio no meio, se eu não voltar lá e limpar a fonte. Se eu for limpar a fonte, eu limpo o rio. Né? Se eu tiver fontes poluídas, não adianta ficar limpando o rio. Vamos pensar que a fonte são os nossos sentimentos. Às vezes ficamos nos debatendo por mudar hábitos. Hábitos de alimento, hábitos sociais, e não conseguimos. Porque temos que fazer essa corrente e voltar lá na fonte. Corrigir como sentimos. Né? Onde é que estão os nossos sentimentos? Quer dizer, onde é que está o nosso coração? Em que tesouro está o nosso coração? Né? Bom, se a solução é ir à fonte, a buscar os sentimentos, Jesus deu uma dica muito legal. Vamos burilar os nossos sentimentos. Vamos aperfeiçoar. Né? Sempre que lermos, então,
seja os textos bíblicos, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, toda a literatura espírita, vamos fazer isso com o coração, com o sentimento, querendo entender, querendo aceitar. Se formos ler ceticamente, nós não conseguimos absorver. Não é assim que funciona. Ceticamente, quem não quer entender, não vai entender. Mesmo às vezes na prática da evangelização, quando temos alguém no grupo que não quer entender ou que quer fazer perguntas, nós não vamos contentá-lo. Não há respostas que vá resolver, que vá contentar a pessoa. Porque ela quer pergunta, ela é cética e ela não vai compreender porque não está no coração. Não é essa a intenção. Então, Jesus falava no coração. E é assim que nós precisamos ler as falas de Jesus. Pelo coração, pelo sentimento. Veja, Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. Ora, então, são os nossos sentimentos. Né? E pensando em coração como mente, também a nossa mente. Né? Onde é que estão os deuses que nós temos no dia a dia, a quem nós cultuamos? Né? Imagine, se a boca fala do que o coração está cheio, qualquer um pode reconhecer pela minha fala quais são os deuses que eu cultuo. Vamos pensar que se eu sou alguém que coloca o meu coração nos bens materiais, é isso que eu expresso na minha fala. E as pessoas que me ouvem podem perceber isso. Se eu coloco o meu coração na fama, né, isso serve para a fama também. Isso serve para os bens materiais. Isso serve para o sexo. Isso serve para o conhecimento. Isso serve para o crescimento, pelo sentido da comunidade, pelo quanto eu quero o crescimento do meu grupo, da minha família. Então, onde está o meu coração, está a minha mente, está a minha fala. E assim eu me mostro para as pessoas. Se eu consigo ir lá na fonte e purificar e limpar os meus sentimentos, eu vou ter bons pensamentos. E eu vou ter boas palavras. Né? Então, burilar o nosso coração, o nosso sentimento, suaviza o nosso caminho. Né? Então, nós vivemos, às vezes, mais o futuro ou o passado do que o presente. Muitas vezes ficamos ansiosos. Eu ouço muitas pessoas na segunda-feira falarem assim, nossa, faltam 5 dias para sexta-feira. Ou quando vai chegando a quinta-feira, fala, nossa, está próximo a sexta-feira. Pessoas que desesperadamente querem o final da semana. Ou férias. Ou começa o ano, começam a ansiar pelo final do ano. Pelas férias, pela aposentadoria. Né? Quem está pertinho da aposentadoria já começa a contar os anos, quanto falta para a aposentadoria. O que acontece quando o tempo passa? O que o tempo faz com a gente? Envelhece. Né? E a gente, inutilmente, fica aí querendo que o tempo passe. Né? Esquece o presente e fica jogando as nossas moedas, né? Nossas intenções no futuro. Amanhã, semana que vem. Né? E ainda dizem assim, a véspera é melhor que o dia. Então nós começamos a preparar uma viagem, aquele tempo até o dia da viagem é a viagem já, né? Porque a gente já está pensando na viagem. Nós esquecemos de viver aqueles dias para viver aquele futuro que não chegou ainda. Né? Bom, envelhecimento, que é a consequência do tempo, é inevitável. Acontece para todo mundo. Né? Nesse país, nos outros países, não tem jeito. Né? O envelhecimento é algo natural. E nós precisamos nos preparar para isso. Nós não nos preparamos. Nós achamos que a gente pode controlar o tempo no sentido de, acho que eu vou tirar umas ruguinhas, né? Vou tentar melhorar. A gente quer voltar, fica lutando para voltar. Passamos um tempão, às vezes, lutando para não envelhecer, mas não tem jeito. Parece que, de repente, a velhice chega. Né? Não dá para controlar. Não seria mais inteligente a gente se preparar para isso? Né? Veja, nós vamos envelhecer, seja fisicamente, vamos envelhecer emocionalmente, vamos envelhecer intelectualmente. Com o tempo, nós vamos ficando com dificuldade para entender.
trocamos as palavras. Esse é um processo natural. Acontece hoje uma propaganda muito grande contra o envelhecimento, embora o mercado esteja explorando um pouco, né, os idosos, né, com propagandas para vender coisas. Mas há um investimento muito grande, uma propaganda contra o envelhecimento. São produtos, né, cremes. Claro que não estou falando para ninguém não usar creme, que é muito bom, a gente precisa proteger também esse corpo. Mas não pode ser uma coisa desesperada. Não pode ser o investimento do nosso tempo nisso. Né? Vamos pensar que quando escolhemos uma profissão, hoje muitos jovens escolhem a profissão por conta do salário, de quanto vai render aquela profissão. O que estão investindo? 4, 5 ou 6 anos de estudo, mais possivelmente 8 horas de trabalho, ou mais, né? Hoje tem pessoas que trabalham até 12 horas por dia, então estão investindo o estudo, o tempo de trabalho. Você já pensou o tempo, se nós somarmos todo o tempo do nosso trabalho, se não for algo prazeroso, se não for algo que faz com que vivamos aquele momento presente, nós estamos perdendo, estamos jogando fora esse tempo. Tempo não se compra. Né? Não dá para... A pessoa mais rica do mundo não tem como comprar tempo. Né? Pode até comprar produtos de beleza, cirurgias que vão tentar retroceder o tempo por alguns anos só. Né? Então, o envelhecimento, ele é para todos. Não tem quem vai escapar disso. Há estatísticas, né, que falam, hoje nós temos mais ou menos 9,2% de idosos no Brasil. Mas em 2039 nós teremos mais idosos do que crianças. Então está aumentando a população de idosos por questões de tecnologia, de saúde, de bem viver, né? E está diminuindo o número de nascimentos. As famílias querem menos crianças. E também, olha em relação... Por que investem menos em tempo? Muitos casais investem mais num cachorro do que num filho, porque um dia o cachorro morre. Eu não tenho que pagar a universidade para o cachorro. Né? E às vezes até as pessoas que cometem o crime de deixar o cachorro. Caso ele não esteja mais dentro dos planos, filho não. Filho é para sempre. Né? Então, por questão de investimento, vamos investir em algo que um dia vai embora e eu posso mudar. Porque nós estamos mesmo na era do descartável, né? Tudo pode ser mudado, vamos jogar fora, não. Mas, vamos pensar, pelas estatísticas, em 2060, os idosos, né, no Brasil, será pelo menos 25% da população. Quer dizer, em cada 4 pessoas, uma pessoa é com mais de 65 anos. Tá? Então, nós precisamos pensar. E ainda há uma estatística que fala que esse envelhecimento acontece paralelo à feminilização da velhice. Mais mulheres. Né? Mais mulheres ficam viúvas, há um número muito maior, e as mulheres duram muito mais. Né? Há um período de vida maior para as mulheres. Então, esse é o panorama que nós vamos ter. Não adianta a gente fechar os olhos, não querer falar sobre isso. Né? Quem é que não vai envelhecer? Quem morrer antes. Tá? Então, nós podemos escolher, né? Você não quer envelhecer? Tem uma saída, não viver até lá. Né? Então, nós temos muito medo de falar sobre morte. Parece que morte dá um medo, né? Veja, os filmes carregam esse imaginário da sociedade, de que morte aparece sempre como um ser meio feio, estranho, é um pavor da morte. Né? Mas tudo bem que lá na época da mitologia, né, nos gregos antigos, os egípcios antigos, pudessem ter essa imagem. Mas nós, espíritas, entendemos a morte. Né? Talvez o medo seja expressão da falta de conhecimento, ou da não vivência, não transformar em hábito o nosso conhecimento sobre morte. Se entendemos que a morte
é só o final dessa existência, né, não precisamos ter medo, né, precisamos entender. O Espiritismo nos diz muito claro, o que é a vida? Né? A vida, então, ela é feita de nascer, crescer, amadurecer, envelhecer, morrer e renascer. A chave disso aqui é amadurecer. Amadurecer é o que nós estamos aqui para fazer, é a nossa meta. E só uma observação, lembrando que quando nós não estamos aqui na existência, estamos na erraticidade é definida como um período, não é um espaço. É o período em que o espírito não está encarnado e vai se preparar para uma encarnação. É um tempo também, numa outra dimensão, mas um tempo. Né? Se nós sabemos que vamos envelhecer, nós temos que nos preparar para isso. Eu vi um exemplo muito interessante num livro de uma médica chamada Ana Cláudia Quintano, chama Morte, um dia para se viver. Muito bonitinho o livro dela. E ela diz, né, ela fala para essa questão de nos prepararmos para o envelhecimento. Vamos pensar que aqui hoje todo mundo tem 40 anos. Quem tem mais, volta. Quem tem menos, dá uma chegadinha ali nos 40. Estamos todos com 40 anos. E eu vou fazer uma promessa para vocês. Daqui 30 anos, eu vou voltar aqui e nós vamos fazer uma viagem. Nós vamos para o deserto do Saara, tá bom? Todo mundo, então, se prepara, daqui 30 anos, vamos ao deserto do Saara. Passados uns 30 anos, eu volto aqui, e aí? Vamos embora? Vamos entrar num avião, vamos embora lá para o deserto do Saara. Chegando lá, alguém me diz, nossa, aqui é calor. Sim, é calor. Você não trouxe água? Não trouxe água, é calor. Pois é. À noite aqui faz frio. Você não trouxe um agasalho? Pois é, à noite aqui faz frio. Nossa, aqui tem muita poeira. Sim, tem poeira. Aqui é o deserto. Né? E aí, você não se preparou para isso? O que vai acontecer? Vai se dar muito mal lá no Saara. O envelhecimento é isso. Nós sabemos que ele vai acontecer, mas nós não nos preparamos. Nós queremos ser jovens. Né? Lutamos contra isso. Né? Então, preparar para o envelhecimento é saber as questões físicas. Eu posso preparar? Posso, para ter uma boa saúde na velhice? Sim. As questões emocionais, veja, é bem comum, né? Quem visita a casa de idosos, asilos, vê uma coisa muito constante que é um sentimento de culpa, de arrependimento, por não ter falado aquilo que quis falar para o filho, para não ter ido aquele dia lá pedir perdão para o irmão. Então, são essas ruínas emocionais que a velhice vai trazendo. Ah, se eu tivesse tempo de fazer aquilo. Né? E assim, quando nós perdemos alguém que amamos, nós ficamos, poxa, eu podia ter falado aquilo, eu podia ter feito, eu podia ter levado aquela pessoa para uma viagem, eu podia ter visitado. Né? Então, o emocional, ele vem carregado de culpa, de ressentimento, de mágoa. Então, nós podemos nos preparar para o envelhecimento emocional? Sim, não vamos deixar nada para trás. Tem que falar? Vamos falar já. Pesquisas mostram que pessoas com 80, 90 anos, quando olham para trás, mesmo tendo uma vida de sucesso, elas falam que o que valeu as relações sociais? O amor pelos filhos, pela esposa, a vivência que teve junto com o marido, com os amigos. Então, o que valeu? Não foi o que construiu, não foi a vida boa, as viagens que fez, mas foram as pessoas que conheceu na viagem. Foram os amigos que compartilharam as vivências. Então, como é que nós podemos nos preparar no emocional? Vivendo o presente já. Não deixar para outro dia. Né? Então, podemos nos preparar para o envelhecimento. Né? Sócrates, ele é assim, conhecido como aquele que lidou muito bem com a morte. Quando ele está preso lá, nos últimos 30 dias da vida dele, que ele ficou preso durante o julgamento, ele não foi ao julgamento dele, a mulher foi. E a mulher, quando sai do julgamento, corre na prisão e diz para ele, Sócrates, você foi condenado à morte. Eles te condenaram à morte. E ele responde, mas eles também estão condenados. Quer dizer, simplesmente ele vai morrer agora, mas os outros vão morrer também um dia, todos vamos.
E ela diz, não, você não entendeu, eles te condenaram injustamente. E ele diz, ainda bem, né? Porque se eles tivessem condenado justamente, seria uma tragédia. Sócrates é o exemplo da educação para a morte, do preparo. E ele foi tranquilamente para a morte. Ainda no último minuto ele diz para um amigo, estou devendo uma continha para o fulano, por favor, paga para mim. Nem? E isso ele quis deixar tudo resolvido. Então, podemos nos preparar, podemos nos educar para a morte. O que é que nós podemos aprender, então, com o tempo? Bom, nós investimos muito do fazer, do ser para o fazer. Investimos em fazer, ou em ter, em construir. Mas construir coisas que depois o tempo leva. Nós esquecemos, às vezes, de construir o nosso ser. Dignidade, conhecimento, relações sociais, relações amorosas, família, ensinamentos. Então, um investimento no ser, não no fazer. O mundo nos leva a fazer coisas, a ter coisas. Mas precisamos investir na humanização, no que é ser humano. Ser humanos. Sermos aquilo para que fomos destinados a estar aqui. E o que é que faz diferença? Onde estamos e como somos para as pessoas? Como somos no lugar onde nós estamos? Para a nossa família, para os nossos amigos. Vamos investir no que é ser. Faz muita diferença uma pessoa que está num lugar e ali ela emite amor, ela se preocupa com as pessoas, ou uma pessoa que simplesmente está ocupando um lugar. Faz muita diferença. Às vezes deixamos passar, gastamos o nosso tempo em coisas, em bobagens. Somos perdurários do tempo. Quer dizer, ficamos aí endividados com o tempo porque gastamos de forma à toa. E há expressões como vamos passar o tempo, questões de entretenimento. Nós precisamos de lazer, mas às vezes investimos muito tempo no entretenimento, que é você, entre dois tempos, fazer alguma coisa. Entre duas ações, entre o trabalho e o dormir, entre o almoço e o jantar, entre tempos, nós fazemos coisas às vezes banais. Então, precisamos investir nesse tempo, Bom, eu estava perguntando, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai envelhecer, exceto os que morrerem antes. Agora, vocês acham que é bom morrer devagar ou morrer de repente? Algumas pessoas dizem que morte boa é aquela que morre de repente. Pronto, não deu trabalho para ninguém, morreu. Mas para quem morrer devagar dá tempo de repensar o que fez e até fazer coisas que não fez. Então, morrer devagar é bom. Morrer devagar dá tempo de amadurecer. A gente não sabe, por exemplo, no momento que Jesus estava na cruz, aquele ladrão que estava crucificado do lado, ele teve tempo de, possivelmente, se arrepender. Porque quando ele pede para Jesus, Jesus diz para ele, ainda hoje estará comigo no paraíso. Possivelmente, naqueles minutinhos ali da cruz, naquelas últimas horas, ele se arrependeu. Ele entendeu a vida de Jesus, entendeu o sacrifício de Jesus. Então, o envelhecimento é o tempo do amadurecimento. Nós envelhecemos na matéria, mas enriquecemos no espírito. E é necessário esse tempo. Às vezes apressamos, dizemos, nossa, aquela pessoa já está lá no hospital, no TI, em coma, não está fazendo mais nada, Deus podia levá-la. Não cabe a nós. Nós não sabemos o que está acontecendo com aquele espírito. Ele pode estar naqueles minutos passando por um amadurecimento, que teve, aliás, 70, 80 anos e não viveu. Então, vamos pensar no nosso tempo. O que nós fazemos com o tempo? O que nós estamos fazendo hoje com nossas 24 horas do dia? Tem pessoas que vão valorizar o tempo quando são diagnosticadas com uma doença terminal. E aí elas fazem ouro do tempo. Muitas pessoas. Vou contar para vocês uma historinha de uma pessoa, um casal, que a mulher, aos 80 e tantos anos, foi diagnosticada com câncer.
com essa idade, geralmente, já não se dedicam muito, né, os hospitais não dão muito espaço para quimioterapia, radioterapia, porque a pessoa, às vezes, não vale a pena o quanto vai judiar da pessoa, ou dar espaço para outra mesmo, né, mais jovem. Uma senhora, então, uns 80 e tantos anos, foi diagnosticada com câncer, estava do lado do marido, que a hora que recebe o diagnóstico diz, nossa, foi tão pouco tempo juntos, foi tão bom esse tempo, mas foi tão pouco, né? Eu vivi cada minuto. E os médicos em torno disseram, deve ser uma metáfora, né? Porque eles têm mais de 80 anos, como é que foi tão pouco tempo? E resolve perguntar a história. E ele diz, eu a conheci aos 20 anos, era minha vizinha, mas eu era casado e ela também. Me apaixonei por ela no primeiro dia, mas não podia nem manifestar o meu sentimento e nem deixar ninguém perceber. E assim vivi e sofri muito até os 78 anos, quando fiquei viúva. Mas respeitei até o dia, aos 80 anos, quando ela ficou viúva. Esperei mais uns 2 anos, que é o tempo do luto, e me aproximei dela quando revelei, falei dos meus sentimentos. Ela disse também que desde o primeiro momento que me viu, tinha se apaixonado. E o quanto tinha sofrido todos aqueles anos. Então, pedi a mão dela para os filhos, nos casamos há 2 anos. Mas eu viveria muito tempo ainda para esperar pelo menos um dia com ela. E eu tive esse dia, aliás, 2 anos. Mas agora vou viver aqui cada minuto. E aquela mulher teve, então, por conta dessa história, a oportunidade de fazer os tratamentos. E ela viveu mais 6 meses. E aquele marido estava ali todos os dias presente. E no dia do enterro, o filho disse, a minha mãe morreu curada. O amor, né, a curou. O que é que vale? Né? Como é que vivemos? Né? Investir nos nossos sentimentos, né? Tem um livro de um teólogo católico que chama Você se torna aquilo que adora. Se você é aquilo, é uma paráfrase da fala do Cristo, né? Onde está o teu tesouro, está seu coração. Você vai se transformando naquilo que adora. Quer dizer, o que sentimos, o que pensamos, o que falamos, vai construindo o que somos. Então, se adoramos, se voltamos, investimos o nosso tempo, vamos pensar em Deus, vamos nos tornando divinos. Somos aquilo, resultado do que criamos na nossa mente. Então, precisamos refletir sobre os atributos das coisas que adoramos, que colocamos em primeiro momento. E eu gostaria de fechar com uma frase de um filósofo atual, o Lenine, que diz numa música, será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem saber, a vida é tão rara, e nós entendemos, tem tantos espíritos querendo essa oportunidade nossa, né, de estar aqui, nessa existência, de ter esses 70, 80, 90 anos aqui. Então, cada minuto desse tempo é muito importante. E estar presente completo, pleno, naquele dia ali, naquele momento, naquele lugar, ao lado daquela pessoa. Pleno, inteiro, com tudo que somos. Mas para isso temos que ser, investir para sermos. Então, isso que a gente possa, nesse domingo, nesse dia que se celebra, né, que a Igreja Católica celebra o renascimento, né, que a gente possa também pensar, né, nessa passagem, né, que é a nossa passagem aqui, dessa nascer e morrer, e partir daqui, levando o que nós construímos como seres. Né? Fiquem com Deus, que tenham um bom domingo. Muito obrigada.